Fala galerinha, hoje vamos então corrigir a prova da URGS de Biologia do ano de 2011. Iniciando então com esta aqui que só poderia ser a primeira. Em relação a esse experimento inovador, é correto afirmar que... E o experimento significa, consiste em construir a primeira célula bacteriana controlada por um genoma sintético, tá? Que foi, digamos assim, projetado por um computador e é replicável. O probleminha é que o aluno que está fazendo essa questão, que é lá de 2011, é que ele não se dá conta que é uma questão de atualidades. Na época, esse experimento ficou muito famoso, mas agora ninguém sabe mais nada sobre ele. Pô, e aí, tem coisas ali que ficam subentendidas para quem estava lá em 2011 e se preparou bem, que para quem está vendo bem depois, não consegue mais. Mas no Civiration, mas no isso aqui não faz sentido, conseguimos chegar na resposta. Quer ver? Então, letra A. O genoma sintético construído equivalia a uma bactéria com os maiores genomas conhecidos. Só que as bactérias elas têm os menores genomas conhecidos. Lembra que a bactéria tem um DNA circular, seu único cromossomo, poucos genes, não tem introns, pouco espaço entre um gene e outro. Então, pequenininha. Então não faz sentido. B. Um erro na inserção de uma única base nitrogenada no genoma sintético pode prejudicar o funcionamento do genoma inteiro. Pode, porque se esse erro trocar o aminoácido de uma proteína que é essencial à sobrevivência da bactéria e esta não trabalhar direito, bom, aí a bactéria não vai conseguir trabalhar direito, ela vai morrer e já era essa história de genoma. Então realmente dá, por isso que é a letra B. A gente aprende isso na aula de mutações, alguns aprendem isso em ácidos nucleicos. C. O genoma sintético desenvolveu seu próprio citoplasma. Essa o cara tinha que saber. Eles pegaram um citoplasma já pronto de bactéria e colocaram um genoma ali dentro. E não desenvolveu, botaram numa bactéria que já tinha citoplasma, tá? D. Mas a letra B tá mais bonitinha, né? E é uma coisa que em aula a gente já consegue matar, já consegue reconhecer que tá certa. D. O DNA da bactéria hospedeira não pode ter sido retirado de uma estrutura que ela não tem, né? Que é o núcleo celular. E as bactérias são organismos especiais para esse tipo de experimento por não apresentarem recombinação gênica. Apresenta sim. Lembra aquela história de duas bactérias se conectarem através de um prolongamento do citoplasma de uma delas, chamada de fímbria sexual. E daí, uma delas faz uma cópia de um plasmídio e manda essa cópia de plasmídio para outra, a famosa conjugação bacteriana, uma transferência de material genético. Pois é, isso aí é uma maneira de as bactérias aumentarem sua variabilidade, fazerem novas combinações entre seus cromossomos, fazerem recombinação genética, portanto. Então, letra B é a resposta dessa primeira. Segunda, essa daqui é aquela que o aluno com certeza vai terminar sem ter certeza se acertou ou não. Ele fala ali de uma ração humana contendo a fibra do trigo, leite de soja, linhaça, grãos, né? Açúcar mascavo, aveia que é grão, gergelim que é grão, germe de trigo que é grão, gelatina sem sabor que tem proteína, guaraná em pó, tá? E levedura de cerveja e cacau. Então, vamos lá, né? A receita é rica nas fontes alimentares de vitaminas do complexo B. Galera, para pensar bem nessa afirmativa. Se for rica em 2 vitaminas do complexo B, já é. E tem várias vitaminas do complexo B que quase nunca dá problema em ninguém quando falta, porque são muito comumente encontradas nos alimentos, como vitamina B2, B5, B6, B8. Então essa daqui não fica difícil de desconfiar que ela dificilmente vai ser falsa, sabe? Então nessa hora a gente tem que pensar bem, sabe? De primeira a gente não consegue matar, mas depois vai. Partindo do princípio que você não decorou, né, todas as fontes de cada vitamina, porque isso aí é a tarefa do nutricionista, não do estudante de biologia para o vestibular. Segunda, a levedura da cerveja artesanal, aquela Saccharomyces cerevisiae, que é unicelular, um fungo, né, como toda levedura é, unicelular e fungo, é utilizada em pesquisa como modelo experimental. Muito difícil o aluno saber que é, né? Mas então vamos fingir que não sabe. Só sabe que a primeira tem grande chance de estar certa e eliminou a C e D. Terceiro do VF. A receita é rica em fontes alimentares da vitamina A e C. Olha, quando eu leio tudo que tá ali, tá sublinhadinho, nada me indica que tem coisa cítrica,
ou coisa fresca, que é típico de alimentos com vitamina C, nem coisa colorida de laranja, laranja amarelado, que é típico de vitamina A. Mas digamos que tu não sabe. Agora, o açúcar mascavo não apresenta restrição por uso diabético só porque é um pouquinho mais saudável? Claro que apresenta, né? É açúcar, não, sabe? Apresenta sim, então é falsa. Se começa com V e termina com F, o que acontece? Ainda assim tu não mata a questão. Por isso que ela começa a ficar difícil. Porque as duas afirmativas mais previsíveis numa questão que só tem afirmativa difícil, ainda assim não são suficientes para ti. E aí vai ter que ser um feelingzão. Ah, é modelo experimental? Ah, deve ser, né? Ah, essa daqui, né, não vai ter? Ah, não vai ser. Bem complicado de chegar na resposta, letra A, VV, FF. Terceira, olha só, ó. Aqui ele fala que o peixe é um teleósteo de água doce. Nesse tipo de animal, o que acontece? Ele costuma ser muito mais concentrado do que o seu meio. Até por isso, entra água nele, como mostra aqui, embora essa figura esteja meio ruim, por osmose, porque a água ela é fã de uma aglomeração, ela vai do menos para o mais. E como a água doce sempre vai ser menos concentrada do que os animais que vivem nela, ele vai receber água por osmose. Já esse aqui tá perdendo... Opa, errei a flecha. Esse aqui tá perdendo água por osmose. Se ele está, o número 2, perdendo água por osmose, isso aí é um grande indicativo de que o meio tem mais solutos do que ele, porque a água é fã de uma aglomeração de solutos, ela vai do menos concentrado de solutos para o mais. Então significa que se o meio é muito concentrado, ele só pode estar na água salgada, como fala aqui direitinho mesmo, tá? E aí, vamos ler as afirmativas. O peixe 1 é hipertônico em relação ao ambiente. É verdade, todo animal de água doce é hipertônico em relação à água doce, porque a água doce é diluída demais para que a vida nela consiga se manifestar. Segunda, e aí essa 1 tá certa, não pode ser essa, e não pode ser essa. Segunda, o peixe 1 capta sais por transporte ativo. Aí para pensar, se o peixe 1 é mais concentrado que o seu meio, a única maneira dele transportar sais para dentro dele é contra o gradiente de concentração, que gasta energia. E quando é assim, transporte de soluto contra o gradiente tem que ser transporte ativo, gastando ATP, porque é contra a tendência natural das coisas. Faz sentido. E a terceira, o peixe 2 perde água para o meio por osmose. Sabe? Só pode, né? Ele tá perdendo água ali pelo meio, a flecha mostra isso da figura. Transporte de água é por osmose, então é verdadeira também, todas estão certas, resposta a letra E. Mas aí, quando eu faço essa questão, eu me lembro daquela questão super importante que às vezes cai nas provas de osmorregulação em peixes. E aí, o que é super importante a gente lembrar desse assunto? Os peixes de água salgada, agora aqui é o de salgada e aqui é o de doce, eles vivem em situações opostas. Por quê? Porque o de água doce, ele é muito mais concentrado do que a água onde ele está. Já o de água salgada é o contrário, ele é menos concentrado do que a água onde ele está, porque a água onde ele está é absurdamente concentrada. E vocês estão ouvindo meus cliquezinhos do mouse ali, entendeu? Porque eu realmente tenho que concentrar pra chuchu essa água aí. Pronto, tá bom. Então, vamos lá. Como é que a gente faz a nossa osmorregulação? Nós, humanos. A gente pode beber água ou não, se tá com sede. E a gente pode mandar o excesso de água ou não embora pelo xixi. Tá com muita sede, faz muito xixi. Tá com pouca sede, faz pouco xixi. Meu, no peixe não é muito diferente, sabe? Por quê? Porque olha só. Esse peixe aqui de água doce, como tá falando aqui na figura, ele tá o tempo todo ganhando água por osmose. Então ele já ganha muita água, ele já tem um excesso natural de água. E é por isso que ele não bebe água, e é por isso que ele faz uma urina com grande quantidade. Já esse daqui, o de água salgada, ele vive uma situação inusitada para um animal aquático. Ele perde o tempo todo água por osmose, então ele está sob constante risco de desidratação. Quem está nessa situação sempre vai fazer pouco xixi e sempre vai beber água. Daí vocês vão perguntar, mas essa água aí, ela é salgada. E eu sempre escutei falar que beber água salgada desidrata. Pois é, só que esse peixe, ele tem uma maneira de se livrar do excesso de sais que nós não temos, que é a brânquia. A maioria dos peixes de água salgada, por transporte ativo, elimina o excesso de sais pelas brânquias, sabe? Por transporte ativo. Por quê? Porque ele é menos concentrado do que o meio, então vai ter que ser esse tipo de transporte. Já o de água doce, ele vive uma situação contrária. Ele perde por difusão sais pelo corpo. E aí, se ele não pegar de volta, ele vai ficar cada vez mais diluído. E ele pega de volta pelas brânquias, tá? Que nem inclusive diz
na afirmativa de número 2. Então como é que a gente estuda mesmo esse negócio só olhando o professor e, entendi tudo? Não, né? Vai ter que olhar, chegar em casa, close your eyes e vamos lá. O de água doce é o que bebe água, o que não bebe, o de água salgada é o que bebe água, o que não bebe, quem é que mija pouco, quem é que mija muito, quem é que a pessoa faz blá blá, quem é que libera. É isso que tu vai fazer até treinar, até gravar, meu, até gravar. É o jeito, é assim. Galera, se a gente fazia isso na escola e dava certo, não tem por que não fazer. O problema é que não dá pra fazer só as coisas que a gente fazia na escola, no cursinho, aí dá tudo errado. Beleza, então vamos para número 4. 3 primeiras questões chatinhas, né? Agora veio essa pra dar uma certa aliviada. Os tchá-tchá-tchá encontram-se nos centros organizadores de tchá-tchá-tchá da maioria dos eucariontes e estão envolvidos na formação do quando ele fala ali, ó, fuso mitótico. Aí ele deu a dica para tu te lembrar que ele se forma a partir da organela. Tá ali do lado, não sei se é pra cá ou pra cá, que tá o negócio, me discordarei. Centríolo. E se é centríolo, é formado por microtúbulos e não microfilamentos de actina. Lembrando que os 3 elementos principais do citoesqueleto, portanto letra C, os 3 elementos principais do citoesqueleto são microtúbulos, formados pela proteína tubulina e que formam um cilindro revestido por tubulinas. Os microfilamentos de actina, que são formados pela proteína actina e não é tubo, é fio, os mais finos de todos. E os filamentos intermediários, que são formados por proteínas fibrosas. Galera, citoesqueleto é um saco de lembrar, tá bom? Portanto, sempre que der para dar uma revisadinha em citoesqueleto, close your eyes, especialmente as funções dos microtúbulos e funções dos microfilamentos, especialmente perto, mais especialmente ainda, né, perto da prova, eu recomendo, que é um saco de lembrar, pior que vitamina e hormônio. Beleza? Vamos para a quinta. Essa é aquela questão que, se o aluno estudou o básico de divisão, mitose e meiose, não é pra dar erro. Por quê? Porque ele dá ali 2 fases da meiose e quer saber quando é que ocorre o crossing over e a segregação independente dos homólogos. O crossing, que é aquela troca de pedaços entre as cromátides não irmãs de pares de homólogos, vai ocorrer logo na primeira fase, na prófase 1. E é um dos elementos que eleva a variabilidade genética dos gametas ainda mais. Já a separação dos homólogos é na anáfase 1, então aqui vai ter que ser o número 2. Lembrando que na anáfase 2 da mitose é separação das cromátides irmãs, que nem é na mitose. Portanto, a resposta é tipo assim, 1 e 2. Deu. Não tem mais o que ficar explicando. Vamos para a sexta. Quando cai respiração e fotossíntese, fases, ordem das fases, onde cada fase ocorre, que substância cada fase usa, que substância cada fase libera, sempre pergunta a mesma coisa. E para variar, essa daqui segue essa regra. Fotossíntese, vamos lá. 1. A produção de carboidratos, que na fotossíntese é quem? É a glicose, vai ser na primeira fase ou na segunda? Na segunda, né? Por quê? Porque é a última, a fase escura, e não clara, que é fotoquímica. Sinônimo de escura, fase química. Então tá errado. Segunda, a pergunta que mais cai em fotossíntese dos vestibulares. A água é fonte de oxigênio produzido pela fotossíntese. Galera, a água, lembra que na fase clara ela é quebrada? E como é que tu lembra que ela é quebrada na fase clara? Porque a reação química de quebra é a fotólise, lise usando luz. Meu, se usou a luz, só pode ter acontecido na fase clara, fotólise, que a luz ajudando a quebrar a água. E aí, essa quebra da água vai liberar, tem aqui, né, vai ter aqui, ó, tá aqui, ó, 2 elementos, o oxigênio, vamos começar pelo hidrogênio. O hidrogênio que a planta quer, e através dos NADs é transportado até a fase escura, e o oxigênio da água que a planta não quer, e eliminado como O2. Então essa daí tá certa. Fazer de verde, né, já que é fotossíntese, né, fazer a canetinha verde. 3. A etapa fotoquímica, que é a escura, ocorre no estroma. Clara tilacoides, escura, estroma, clara tilacoides, escura, estroma. Então tá certa também, resposta tem que ser apenas 2 e 3. Meu, fala a verdade pra mim. Tu com certeza vai revisar isso, né, na semana da prova pra garantir que tu sabe de cor as 4 coisas que mais caem de respiração e fotossíntese, né? Faz esse favor pela tua aprovação, porque é muito possível que seja importante para resolver as questões. E agora saímos da célula e bioquímica, o assunto sempre é dominante na URGS FOF, e vamos para embriologia. A tchá-tchá-tchá é o processo na qual os folhetos germinativos embrionários são formados. E aí, lembrando, ovo ou zigoto sofre as primeiras divisões celulares, vira um negócio que se parece com uma amora maciço que a gente chama de mórula. Segue as divisões
aí ele fica uma maçaroca de células, mas que quando a gente corta ao meio para ver, vamos fazer um zoom aqui para ver por dentro, tem uma cavidade aqui vazia, a blastocele, cheia de um fluido. O estágio embrionário, quando é assim, é blástula, mas essa blastocele ainda não tem tecidos diferenciados. Agora, quando ela sofrer aquela invaginação aqui, ó, metendo 3D para entender, tá? Gerando então o blastóporo, aqui dentro é o arquêntero, aí você vai ter duas camadas de células, a que reveste o arquêntero, que vai virar endoderme, e a do lado de fora, que é a ectoderme. Ah, então é aqui nesse estágio, tá? O estágio é a gástrula, logo o processo de formação dessa gástrula, que vai gerar tecidos diferenciados, é a gastrulação. E ó que importante, se é gástrula, os primórdios de qual sistema do corpo do animal foram gerados? Digestivo, porque lembra gastre, por isso que isso aqui é o intestino primitivo, o arquêntero, vai virar o intestino. E nos vertebrados, o folheto embrionário, originará coração, vaso, células sanguíneas, que é a mesoderme. Lembrando, gurizadinha, quais são lá nos negócios dos folhetos a bagulhada que mais cai? Ectoderme, sistema nervoso, ectoderme, epitélio da pele, ectoderme, glândulas da pele, que são invaginações do epitélio da pele. Então, se o epitélio veio de ecto, as glândulas, que são invaginações desse, tem que ter vindo desse mesmo folheto embrionário. Endoderme, o que eles vão perguntar? Epitélio interno de revestimento digestivo, glândulas digestivas, como fígado e pâncreas, e epitélio respiratório. Lembrando que o sistema respiratório é gerado a partir do digestivo, então tem a mesma origem embrionária. A maioria do que for o resto, tirando alguns detalhes, vai ser mesmo, incluindo o que ele pediu ali, né? Coração, que é sistema cardiovascular, o que mais que ele botou? Vasos sanguíneos, células sanguíneas, porque sangue é tecido sanguíneo e tecido sanguíneo é também sistema cardiovascular. Então, tá bem. É outra matéria que na semana da prova tem que fazer um bem pela tua aprovação e tem que revisar esse negócio, sabe? Tem que ficar, sabe, fechando o olhinho e decorando e treinando que nem no colégio. Mesma coisa. Uma aguinha. Beleza, vamos para a oitava. Uma questão fofa de tecido conjuntivo. Fofa que eu digo pelo seguinte, se o cara dá uma estudada nesse negócio, não é para dar erro. Então vamos lá. Nele não ocorre vascularização. Só tem dois tecidos do corpo humano que não são vascularizados. Anota isso, tu não sabe. Epitelial e cartilaginoso. B. Ele apresenta a distribuição ampla, galera, porque lembra que todo o tecido epitelial, justamente por ser avascular, sempre tem que ter um conjuntivo grudado nele para dar nutrientes, já que o conjuntivo é vascularizado, sabe? E o epitelial, ele tem distribuição corporal ampla, tem tudo, então o conjuntivo também vai ter que ter ampla, tá? Então é ampla e não restrita. A célula marcada em TR1 é um fibroblasto, galera. Essa é mais difícil, sim, pelo formato, né? É mais difícil de lembrar que ela é um fibroblasto mesmo, tá? Mas ela é, e ela produz as fibras do tecido conjuntivo. Essas mais grossas aqui são o colágeno, resistência à tração, resistência a arrebentar. Essas mais finas aqui são as elastinas, que ajudam as fibras elásticas. O conjuntivo até essa elasticidade que, por exemplo, a nossa pele tem, porque a nossa pele tem tecido conjuntivo na sua camada a derme. E o fibroblasto ele é estrelado. Como é que eu lembro que ele gera fibras? Blasto vai gerar fibras. C é a resposta. Como é que eu consigo sacar que a célula marcada em 2 não é uma hemácia? Tem algumas maneiras. A primeira, hemácia não faz parte do conjuntivo. A segunda, essa célula tem núcleo, hemácia não tem. Terceiro, essa célula está fazendo fagocitose e a hemácia não faz. Olhem bem as figuras, tá? Vocês têm às vezes a mania de olhar a figura mal e porcamente. As figuras às vezes têm dicas preciosas para tu eliminar ou não uma alternativa. E as fibras assinaladas na seta 3 não é actina e miosina, porque essa daí vai estar dentro do músculo, galera. Não vamos confundir tecido muscular com tecido conjuntivo, como tudo é meio vermelho, aí a galera fica, sabe, confundindo a parada, uma coisa, outra coisa. Beleza, vamos para a nona. Essa é decoreba sênior. Apenas doenças virais. Isso é outra que tem que revisar na semana da prova, treinar, se junta com os amigos, se tiver amigo vestibulando também, combine assim, vamos ser colega na mesma turma do vestibular que a gente vai fazer e bora se ajudar. Vamos lá, né? Tem que saber, não tem muito papo.
Tuberculose é bacteriana. Hepatite B, viral. Tá? Lembrando que a hepatite B e C transmite por relação sexual e sangue contaminado. Já a A não tem nada a ver, é água e alimento contaminado. Difteria é bacteriana, meningite pode ser de tudo. Então, essa e essa é que fazem estar errada. Segunda, poliomielite, uma atualidade do momento, vários casos de o vírus sendo encontrado em amostras de esgoto. Esse negócio pode pegar quando uma pessoa que está contaminada com o vírus, sabe, na mão, bota a mão na tua mão e tu bota a tua mão na boca, ou objetos que alguém, sabe, botou o objeto ali, uma mão no objeto, e aí tu pegou no objeto e depois botou a mão na boca, sabe? E esse vírus foi parar ali ou porque estava lá na bunda da pessoa, porque nas fezes tem o vírus, ou porque estava na saliva da pessoa. Agora, a poliomielite, transmissão de saliva, assim, que nem Covid, gripe, pelo ar, muito improvável, tá? É por contato, é por superfícies que tiveram em contato com saliva, ou fezes, ou ali, né, a bunda, né, do cara que estava contaminado. 1% das pessoas que têm poliomielite vão desenvolver a paralisia e as crianças são mais suscetíveis a essa paralisia, ok? E aí a queda nas coberturas de vacinação tem sido apontada como uma das responsáveis por esses aparecimentos mais frequentes do vírus, o que pode indicar risco de um reaparecimento mais significativo dessa doença. Tétano é bactéria, pneumonia pode ser de tudo, febre amarela é vírus. Sarampo é vírus, febre tifoide é bactéria que também pega, parecido com poliomielite, contato de mão ou alimentos com fezes, tá? Que estavam contaminadas com a bactéria da febre tifoide, que dá uma diarreia, uma dor de barriga, uma febre horrorosa. Coqueluche é bacteriana, hepatite B já falamos é viral. Então, se é bacteriana, X. Pólio é vírus, rubéola é vírus, cachumba é vírus, sarampo. Atenção na volta dessas doenças devido à queda de cobertura vacinal. Difteria, bactéria, tétano, bactéria, coqueluche, bactéria, varicela única, que é catapora, que diminuiu muito nas últimas décadas por causa do aumento da vacinação, que quando eu era pequenininho não tinha, sabe? Agora pra vocês aí tem. Então tá, a letra D, né? É isso aí, meus irmãos. Vamos para a próxima. Botânica. E aí essa daqui o cara até estranha, porque ela é bem simples, né? Em termos biológicos, a abóbora, o tomate, o pimentão são o quê? Frutos verdadeiros. Que a gente não chama de fruta, mas é um bagulho ali carnoso, tem semente dentro, veio do ovário da flor, é fruto. Agora, vamos pegar as outras afirmativas. O que é mesmo pseudofruto? É aquela fruta que tu chama no supermercado, cuja parte carnosa não veio do ovário da flor. Os dois exemplos mais famosos são maçã e morango. Legume em botânica não é qualquer vegetal que a gente chama de legume no supermercado, mas frutos em formato de vagem, que pertencem às plantas da família das leguminosas, soja, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, amendoim, tá? Então, vagem. Infrutescência é quando vários frutinhos dão uns grudados um no outro, como a amora aqui, ó, que eu tinha falado agora há pouco, né? Que o embrião mora é inspirado no formato de uma amora. Cada bolinha da amora é um frutinho, como dá agregado, é uma infrutescência. E partenocarpo, que é o sem semente, que seria o caso da nossa queridíssima banana. Vamos para uns! Olha aí, ó. Quem é macronutriente? Lembrando que macronutriente é aquele que a planta precisa em maior quantidade, e não substâncias, átomos que são grandes. E aí, meu, chomps, cacace, mijar. Lembrando, para quem ainda não pegou, que o mijado final é para ficar engraçado, mijar de fazer xixi, porque ia ser distorce o magnésio, né? Chama magnésio de mijar para ficar engraçado. Então, desses aqui, carbono, hidrogênio e oxigênio. Quando você tem esse macete na ponta da língua, meu, você faz a questão voando. Então, essa é a parada. Não tem nem mais o que eu explicar. Então, em todas as outras alternativas vai ter alguém que não é macro. E quem não for macro, meu, tu bota que é micro, aquele que tu precisa em pequena quantidade. 12ª, a planta denominada erva de passarinho é uma hemiparasita. Nesse caso, eu até resolvi trazer esse slide aqui para a gente dar uma boa revisada nesse tema aqui, que é o das plantas que vivem sobre as árvores. Então, quem são elas? Primeiro, as epífitas, elas têm uma relação de inquilinismo. Elas não prejudicam a árvore sobre a qual elas estão crescendo por cima.
como bromélia, como orquídea, muitas samambaias na cidade a gente vê em cima das árvores. E, meu, o que ele sempre vai te perguntar de planta que vive nessa condição? Se a raiz dela não está no solo, como ela consegue água? Como ela consegue minerais? A epífita, ela pode ter aquela raiz velame, que é uma raiz esponjosa, que consegue reter água da chuva muito bem, ou algumas bromélias têm, inclusive, deixa eu concluir aqui para fazer um negócio, formato de vaso, e aí a água da chuva acumula ali, quando não está chovendo ela usa essa água para sua fotossíntese, tá? Então é essa parada aí que a gente tem que ver. Já as parasitas, elas enfiam suas raízes dentro da árvore sobre a qual elas crescem por cima e roubam seiva. O nome dessas raízes, muito perguntado, das parasitas é o austório. A holoparasita rouba todas as seivas. A bruta, que tem água e minerais, e a elaborada. Então ela vai roubar a seiva do floema e do xilema. Já a hemiparasita, como a erva de passarinho, ela rouba só seiva bruta. Então ela só vai roubar a seiva do xilema. Por isso que a resposta é letra E. A erva de passarinho, se olhar ali meu desenho, a foto, ela é verde, ela faz fotossíntese, ela tem clorofila. Por quê? Porque ela não rouba a seiva elaborada, ela não rouba açúcar. Já o holoparasita, o cipó-chumbo, ele é aclorofilado, ele não tem folha, ele não tem clorofila, então ele precisa roubar a seiva elaborada porque ele deixou de fazer fotossíntese, não tem mais fonte de açúcar para ele. Beleza, fomos embora da botânica, chegamos então na nossa querida zoologia, que adora perguntar artrópodes e vertebrados, e nessa prova não é diferente. Então a nossa charge vai falar sobre minhoca e depois sobre pulga, e quer saber o que os animais têm em comum. Galera, minhoca é um anelídeo, tá? O classe dos oligoquetos. Pulga é uma artrópode, inseto. Quitina como exoesqueleto, minhoca não tem. Até porque a minhoca, ela respira pela pele, então ela tem que ter uma pele molenga, permeável. Já os artrópodes é uma das características definidoras do grupo. Circulação fechada é o contrário. Aí é a minhoca que tem e o artrópode não tem. Lembra do macete AVC? Anelídeo, vertebrado e moluscos cefalópodes, que é polvo e lula. Esses são os que têm sistema circulatório fechado. O resto, se tu não souber, chuta aqui aberto, porque quase sempre vai dar certo. Se respiração traqueal é em insetos, porque minhoca é pela pele. Excreção por meio de nefrídeos, aí vai ser só minhoca, porque artrópode pode ser túbulo de Malpighi, no caso do inseto, né, que é túbulo de Malpighi, em crustáceo glândula verde, em aracnídeo glândula coxal, né? E metameria, que é o corpo dividido em vários segmentos, tem nos dois. Numa minhoca, pô, você tem lá, desenhar aqui rapidinho, né? A minhoca, né? Minhoca esquemática, e os anéisinhos, né? Que é metameria. Já na pulga, ou em qualquer outro inseto, você vai ter a cabeça, o tórax, que é de onde saem as patas, e o abdômen. Então você vai ter também 3 segmentões, funciona como metameria também. Além de artrópodes e anelídeos, sabe qual é o outro filo que todo mundo tem praticamente? Metameria? Cordados. Ah, onde é que tem metameria em mim, professor? Eu sou cordado. Coluna vertebral, não parece uma minhoca? Vários anéisinhos chamados de vértebras empilhados um em cima do outro? Então, tá. Então, é. Beleza, vamos para a 14ª, aves. Então, olha só. Elas apresentam alta taxa metabólica. Galerinha de Deus, ave é um animal que a gente chama, vou até digitar aqui para vocês, de homeotérmico e de endotérmico. Quem são esses aí? Os animais de sangue quente, que mantêm sua temperatura constantemente alta. E, para tanto, precisam de uma fonte constante de calor, que é seu próprio metabolismo. Já os animais de sangue frio, que são os pecilotérmicos, também chamados de ectotérmicos, eles têm temperatura corporal variável. Por quê? Porque varia de acordo com o ambiente, logo eles não usam o metabolismo para se manter aquecido, então eles têm uma taxa metabólica muito menor. Esse é o contexto de falar em aves com altas taxas metabólicas.
2. Suas penas atuam como um isolante térmico. Com certeza, né? Claro, pena é para deixar quentinho isso aí. Até quem nunca fez vestibular na vida sabe. E terceira, sua excreta nitrogenada nas aves é o ácido úrico. Ácido úrico, aves e répteis, ureia, anfíbio, mamífero, peixe ósseo, amônia, peixe cartilaginoso, ureia também. Então todas estão certas sobre os pássaros. Vamos para a próxima. Olha essa daí também. Simples, né, galera? Um reduzido suprimento de sangue no músculo cardíaco de um mamífero vai ter como consequência. Meu, chegou menos sangue no músculo, as substâncias que o sangue transporta, que o músculo precisa, vão chegar em menor quantidade. E uma que ele precisa muito, no caso inclusive do cardíaco, é o oxigênio, porque o cardíaco é um músculo que não sabe trabalhar sem oxigênio, porque é o músculo mais ativo do corpo humano. Ele bate desde que a gente tinha um mesinho e pouco de embrião e desde esse dia nunca mais parou, tá? Então, é isso aí, nem vou ler as outras. Tá, vou ler as outras. Não. Aumento do número de hemácias é uma coisa que acontece quando a gente se submete a menores quantidades de oxigênio em lugares que estão muito altos. E aí, a gente, depois de 2, 3 semanas, que estão em lugares muito altos, que daí tem menor pressão parcial de oxigênio no ar e entra menos oxigênio na gente, a gente se adapta produzindo mais hemácias para compensar essa menor quantidade de oxigênio que está entrando com o maior número de hemácias dentro da gente. Mas não é uma consequência direta. Ela pode acontecer, entendeu? A longo prazo. Então, não. Aumentar a mitocôndria não aumenta. Aumentar o metabolismo oxidativo, que é o da oxigênio, né? Menos oxigênio não vai aumentar. Diminuição da concentração de ácido lático até aumentaria, né? A concentração de ácido lático faria mais fermentação. Como o músculo cardíaco não faz fermentação, nem isso. Então, letra A. Vamos pra próxima, que essa daí não tem muito leite pra dizer. Ah, essa daqui, ela é mais surpreendente, mais desafiadora, vale a pena a gente conversar. Então o cara foi no campeonato, olha a situação, campeonato de sauna úmida da Finlândia e um dos caras lá morreu. Vamos ver por quê, vamos ver qual é que é. O calor produziu vasodilatação dos capilares periféricos da pele. What the fuck, o que é isso aí? Meu, quando a gente tá num lugar quente, como uma sauna úmida, tá? O que acontece? A nossa. Peraí, que o seu. Sabe quando o celular, meu, ele começa a ficar malucão? O meu ficou aqui, sabe? Eu boto ele cronometrando, deixa eu mostrar meus bastidores e tal, pra eu não demorar demais nas explicações. Aí às vezes tu fala lá e o Google começa a te escutar e começa a botar uma pesquisa lá, maluquice, o que é isso? Tá, volta. Tá? Me desconcentrei aqui. Então vamos parar pra pensar. Se você tá num lugar quente, então você vai ganhar calor do ambiente. E aí você vai aumentar seu quentinho 36. E não pode, né? Então você vai tentar, nessa situação, exalar calor de tudo que é jeito. E uma dessas maneiras é mandar sangue para a pele, vasodilatando, aumentando o diâmetro das arteríolas que mandam sangue para a pele. E dessa maneira, o que acontece? Vai mais sangue para a pele, tu perde mais calor porque o sangue é quente, e daí isso alivia esse calorão, esse aumento de temperatura que nós estamos sofrendo. O contrário também acontece. No frio, pô, tá 0 graus, tu sai pelado na rua, pá, tu vai perder muito calor pro meio. Então o que o corpo faz? Ele faz a vasoconstrição das arteríolas que mandam sangue pra pele. Aí vai menos sangue pra pele, tu vai perder menos calor, porque o sangue vai ficar mais concentrado dentro do teu corpo. A pressão arterial diminuiu. O que acontece? Quando você faz vasodilatação dos capilares da pele, você está desapertando o sangue, né? E aí diminui a pressão. Por isso que as pessoas costumam ter problema de pressão alta na rua no calorão extremo. Já quando tá frio, a gente faz a constrição das arteríolas da pele e isso aperta mais o sangue no sistema cardiovascular como um todo, o que eleva a pressão. O suor produzido reduziu a temperatura da pele. Sim, porque suor é clássico, né? Reduz. Então, todas estão corretinhas. Vamos para a próxima. Essa daqui parece horrorosa. É uma tecnologia que não é mais tão utilizada, muito menos questionada desse jeito, mas se o cara sabe que metade do material genético veio do pai, metade veio da mãe, o cara se vira. Sabe por quê? Porque olha só, se esse filho aqui é 13 e 14, significa o quê? Que do 13 ele recebeu do pai, o 14 ele recebeu da mãe, ou vice-versa. O pai tem 14, a mãe tem 13. Ah, então por esse loco aqui faz sentido esse pai ser pai desse filho. Aqui o filho é 35, 35. O pai não tem 35 para dar
Ah, então não tem como esse gene comprovar que o pai é biológico da criança. 3. O filho é 10 e 10, o suposto pai tem 10 e a mãe tem 10. Ah, então beleza. Então essa é a lógica, ó. O filho é 7 e 7, o pai não tem 7. Ah, então o 4 já mostra que o pai não é. O filho é 12 e 14, o pai tem 12, a mãe tem 14, então poderia ser, vamos só terminar. O filho é 15 e 15, o pai tem 15, a mãe tem 15, então poderia ser. E no 7 o pai é 21 e 22 e o filho não, e o pai, o filho é 21 e 22 e o pai não tem nenhum dos dois, então não pode ser também. E aí é o que a resposta fala, ó. Os blocos 2, 4 e 7 excluem a possibilidade de paternidade do suposto pai, porque, para o suposto pai ser o pai, todos esses blocos têm que bater. Se um não bater, já deu ruim, tá? Então por isso que a resposta mais adequada tem que ser letra B. Apenas um indivíduo pela análise é homozigoto para o bloco 6. O que é homozigoto? É ter os dois números em igual. Daí olha aqui, ó, 35, 35, 10, 10, tem vários outros homozigotos. O filho é heterozigoto para a maioria dos locos analisados. Não é, porque aqui é homo, um loco, aqui é homo, um loco, aqui é homo, um loco, aqui é homo, um loco. Homo é igual, né? D, a mãe referida não é biológica. É sim, porque todos os numerozinhos do filho, um deles está na mãe. Os blocos 1 e 3 excluem a possibilidade de paternidade do suposto pai, sabe? Não, esses aí até permitiriam a paternidade, mas é o 2, 4 e o 7 que excluem, como diz a letra B. Beleza, qual é a próxima? Aquela que muitos têm medo. Interação gênica de hibridismo, questão com 2 genes. Vamos lá como é que faz isso? Agora eu já preparei tudo para vocês, ó. Então vamos ler aqui em cima. As flores de uma determinada planta podem ser brancas, vermelhas ou quê? Para tudo! Branca. Peraí. Desculpa. Branca. Azinho. Aliás, botei... Eu tô louco, velho. Desculpa, me atrapalhei com o meu programa aqui. Então botei aqui, ó. Branca, vermelho ou creme. Eu vou ficar sem o risquinho agora. A cor branca, a ausência de deposição de pigmento, é condicionada por um alelo recessivo azinho. Para tudo! Então a branca tem que ser azinho. O alelo azão determina a deposição de pigmento. Aqui que tu tem que se ligar. Se branco é azinho, e creme e vermelho, pô, são corzinhas, então tem que ser azão traço esses dois. Ele não fala isso diretamente, mas tu tem que deduzir, sacou? Continuando. O alelo Bzão produz pigmento vermelho. Então quem é azão traço, Bzão traço só pode ser vermelho. Enquanto seu recessivo, a cor creme. Então azão traço, Bzinho só pode ser creme. E não tá boa essa legenda ainda, sabe por quê? Porque uma boa legenda tem que ter o genótipo, a cor de quem é dominante, a cor de quem é dominante, recessivo, e a cor que tá faltando de quem é recessivo, dominante, recessivo. E aqui tu tem que também deduzir, porque ele não fala diretamente isso aí na tua questão. Que azinho, meu, qualquer coisa vai ser branco, ou seja, azinho, Bzão traço, azinho, Bzinho. Beleza. Cruzando plantas hétero para os 2 genes, azão, azinho, Bzinho. Primeira lei de Mendel, gametas dessa daqui, 25% azão, Bzão, 25% azão, Bzinho, 25% azinho, Bzão, 25% azinho, Bzinho, e os gametas dessa daqui é a mesma coisa. Você pode fazer o quadrão, meu, juntar todas as letralhadas e ver que as 4 últimas vão ser azinho, as 4 últimas apenas vão ser brancas, então tem que ser 4 sobre 16. Mas lembrando que, se você lembra que quando eu cruzo heterozigotos, o dominante, que nesse caso seria azão traço, Bzão traço, sempre vai dar 9. Se o azão traço, Bzinho, que seria dominante para o primeiro, recessivo para o segundo, vai dar 3 sempre quando eu cruzo de híbridos, isso só vale para díbridos. Se você lembrar que o recessivo dominante, que nesse contexto seria o azinho, Bzão traço, vai ser 3 dos 16. E que recessivo, azinho, Bzinho, vai ser 1 dos 16. Cara, se tu lembra disso, tu não precisa fazer o quadrão. Então eu tô te dando o jeito que é um pouco mais trabalhoso, o jeito que é um pouco menos. Claro que pra gente ficar firme no jeito menos trabalhoso, tem que exercitar, tem que treinar, mas é uma possibilidade. Beleza, então letra D, né? B de bola, né? 4 sobre 16. E aí, para não perder o hábito, uma questão de genética e sexo. Então o VF
tá, sobre a determinação sexual em mamíferos. Os genes ligados ao cromossomo X são os que apresentam como função a diferenciação sexual. Negativo é no cromossomo Y, galera, que tem aquele gene, o SRY, que produz uma proteína chamada de fator determinante de testículo, que faz o que mesmo? Faz o órgão que ia virar ovário virar testículo, o órgão que queria virar clitóris virar pênis. Então, falso. X e Y pareiam durante a meiose, apesar de não serem homólogos, porque o X é grandão e o Y é um tampinha ridículo, inútil, imprestável, não serve para quase nada. Eles têm nas suas pontas uma região igual, que é a chamada região homóloga, e é por causa dessas regiões iguais das pontas que eles pareiam, então tá certo. Vamos botar o verde aqui. A inativação de um dos cromossomos X em fêmea permite o mecanismo de compensação de dose. O que acontece, gente? Nas mulheres, tu vai ter 2 cromossomos X. Então, em tese, todas as proteínas do cromossomo X teriam que ter 2 vezes mais do que num homem, numa mulher, porque elas têm o dobro de X, só que empata as quantidades de proteínas de cromossomo X entre homem e mulher. Então, como é que pode isso, né? Se a mulher tem um cromossomo X a mais? É que todas as mulheres lá no início da vida intrauterina inativam um dos seus 2 cromossomos X, condensando-os para compensar sua dose extra desse cromossomo que elas têm em relação a esse. Por isso que ele fala mecanismo de compensação de dose, tá certo. Galera, os fenótipos recessivos ligados ao X, tipo daltonismo, hemofilia, eles são mais frequentes em mulheres do que em homens. Não é o contrário, são mais frequentes em homens do que mulheres. Porque para uma mulher nascer daltônica, por exemplo, XDzinho, XDzinho, ela vai ter que receber XDzinho do pai e o XDzinho da mãe. Vai ter que vir o alelo causador da doença de 2 lados da família. E isso é mais improvável do que o cara ser XDzinho Y. Aí só vem daltonismo de um lado da família. É mais provável. Por isso que doenças ligadas ao X recessivas são mais comuns em homens do que em mulheres. Então, FVVF, FVVF, letra C, FVVF. 20ª questão talvez mais difícil da prova. Então vamos ler o enunciado, até para a gente contextualizar. Entre as adaptações que evitam a predação está o mimetismo. No mimetismo batesiano, uma espécie comestível mimita uma espécie não comestível. Considere. Então vamos nessa. Então, só para a gente conseguir ter uma coisa mais concreta, a nossa espécie modelo aqui para entender os raciocínios complexos dessa questão vão ser a falsa coral, que não é perigosa e que tem uma coloração parecida com a verdadeira coral, que é ultra perigosa, é um caso de mimetismo. Então, o predador que captura um indivíduo da espécie não comestível, uma verdadeira coral, ele vai, tipo assim, se dar mal provavelmente. Então, se ele sobreviver, ele vai evitar qualquer presa semelhante à falsa coral, porque ele vai lembrar da verdadeira coral, ele vai lembrar daquela cor, aquela cobra desgraçada quase me matou, não vai tentar mais. Faz sentido. B. Segunda. O mímico, que é a falsa coral, evolui em direção à aparência da verdadeira, que é a espécie não comestível, mais depressa do que a verdadeira, acumula indiferenças em relação ao mímico. O que tem que pensar aqui? Para a falsa, é benéfico imitar a verdadeira. Porque daí os predadores vão olhar uma falsa, não vão querer comer a falsa, porque ela tem uma coloração que os predadores, né, meio que sabem que é perigosa, e daí isso beneficia a falsa. Agora, para a verdadeira não é legal ser imitada. Porque se um predador não conhece esse padrão de coloração associado a menos ou mais perigo, ele pode atacar a primeira cobra que ele vê assim na frente. E aí, se ele atacar a falsa, a verdadeira vai ser ruim pra verdadeira, porque o melhor pra verdadeira é não ser atacada, sabe? De mais a mais, se a espécie não comestível, a verdadeira, conseguir acumular diferenças em relação à espécie imitadora, a falsa, não vai ter mimetismo, né? O mimetismo só dá certo se a imitação dá certo. Para a imitação dar certo, a falsa tem que ser parecida com a verdadeira. E esse cenário que ele traz indica que não vai haver essa semelhança, e se não houver essa semelhança, não há mimetismo. Tá? Então, por isso que o mímico evolui em direção à aparência de uma espécie não comestível mais depressa, sim, do que a espécie não comestível acumula diferenças. Para dar certo o mimetismo é um pré-requisito. Esse que tá aí. Difícil esse raciocínio. Terceira, o mímico deve ser uma espécie menos comum do que a espécie comestível. Aí olha só a lógica. Se tivesse muitas falsas corais,
não perigosas, comestíveis e poucas verdadeiras, o predador que não sabe nada, ele ia primeiro tentar atacar uma falsa, não é? E ele ia saber, ele ia aprender, essa cor aqui, meu, uma delícia, barbado pegar essas cobras. E aí ele ia tentar atacar a falsa. Ele ia tentar, atacar as verdadeiras, isso ia ser ruim pra verdadeiro. E aí não ia ter mimetismo ia dar errado, né? Pro mimetismo dar certo, porque a falsa coral que tá imitando ia se ralar. Pro mimetismo dar certo, a falsa coral tem que ser menos comum que as verdadeiras. Porque daí, os predadores sempre que tentarem atacar uma cobra, provavelmente vão pegar uma verdadeira e vão se dar mal e vão aprender. E aí as falsas, menos comuns, acabam se dando bem. Muito difícil de se ligar do porquê que essa daí tá certa. Questão mais difícil da prova, eu acho. Eu acho que é a mais difícil da prova. Vou lacrar. 1, 2, 3, todas estão certas, não quer dizer que seja fácil. Terceira, que também não é... 21ª, que também não é acessível, não. Nesse caso, o processo e o mecanismo de especiação. Então, o que ele te traz aqui, ó? 3 espécies, tá falando de girassol, convivendo em uma mesma área geográfica. Então, aqui o aluno já tem que saber especiação para diferenciar que, se não foram isoladas geograficamente, não pode ser alopatria, tem que ser simpatria. Sobre o que é essa parapatria? Já explico. Essas espécies novas... não, desculpa. Então, essas espécies da família do girassol geraram híbridos férteis, incapazes de cruzar com as espécies ancestrais. E essa frase é relativamente difícil de interpretar, porque ela tem muitas coisas ocultas que, através de raciocínio lógico, a gente consegue deduzir. Então, se eles são híbridos, eles resultaram da mistura de 2 espécies. Se eles são férteis com alguém, eles conseguem fazer filhos. Mas se eles são incapazes de cruzar com os seus pais, bom, com as espécies ancestrais aqui não é. Bom, então é com quem? E aí, tu já tem que chegar sabendo, entendeu? Por isso que era uma questão difícil. Só pode ser com outros híbridos férteis que se formaram, e aí é o que a questão está te perguntando, por mutação, do tipo poliploidia. Porque é esse tipo de mutação que faz uma planta híbrida estéril ficar fértil e conseguir fazer filhos com outras mutantes que sofreram a mesma mutação que ela. Daí ser poliploidia, a segunda resposta. Por exemplo, sabe, 2 trigos da natureza já se cruzaram e originaram um híbrido estéril que tem 21 cromossomos como o 2N. Agora, quando esses híbridos estéreis sofrem uma duplicação de todos os seus cromossomos, daí ele vira um híbrido fértil com 42 que pode cruzar com outros mutantes que nem ele. Por isso, esse é o contexto dessa difícil questão. E aí, para fechar, ecologia na veia. Então vamos classificar todo mundo dessa teia aí? Milho é produtor. Quem come o milho é C1. Então a galinha é C1, o inseto é C1, o rato é C1. Quem come C1 é C2. Gambá é C2, homem é C2. O inseto é comido pelo pássaro, que é C2. O rato é comido pela cobra e pelo gato, que ambos são C2. Quem come C2 é C3. O mosquito parasita o homem, então ele é C3. Ninguém come o pássaro. A cobra é comida pelo gavião, que é C3. Classificamos a galera. Teia alimentar. Então, o mosquito e o gavião ocupam níveis tróficos diferentes, sabe? Não, eles ocupam o mesmo nível trófico, porque ambos são consumidores terciários, estão no 4º nível trófico. Então, não é diferente. O nível trófico dos produtores está no diagrama. Tá aqui o milho bonitinho. O homem e o gambá ocupam o mesmo nível trófico. É verdade, ambos são consumidores secundários. Mas o ovo não sei o que. Galera, o ovo não é um nível trófico. O ovo não é um consumidor. Um ovo ali, pensa no ovo, ele não come ninguém. Então, como é que enfia o ovo numa cadeia alimentar? Ele vai fazer parte do nível trófico daquele que o produziu, que no caso é a galinha. Porque ele não é um consumidor, porque quem é consumidor, olha a palavra, come alguma coisa. E o ovo não come nada da natureza. Então, opa, risquei a afirmativa certa. Desculpa, vamos apagar aqui a minha burradinha. Pronto. Vamos até marcar aqui já. C. D. O pássaro e o gato ocupam o mesmo nicho ecológico. Galera, o que é o nicho ecológico mesmo? É aquela profissão que a espécie tem no ecossistema. Imagina que o ecossistema é uma empresa, então tudo que a espécie faz, com tudo que ela interage, etc., vai ser o papel dela na empresa. Ecossistema. E o pássaro e o gato, eles, por exemplo, estão em diferentes níveis tróficos. Não, até não, eles estão no mesmo nível, mas eles comem coisas diferentes, sabe? Então eles não têm os mesmos predadores, eles não competem, sabe? Então não é muito mesmo nicho ecológico, não é. E o gavião e o gambá são equivalentes ecológicos? Não, né? Porque o gavião é um C3, o gambá é um C2, o gambá tem um papel na empresa ecossistema, o gavião tem outro, então não é. Letra C é a resposta.
23ª. Essa daqui, muitos alunos mesmo me pedem. Ele te dá a equação da fotossíntese, que produz glicose, te dá esses 5 opostos e pergunta quais desses produtos têm sua origem relacionada à equação acima. Então vamos do mais difícil, do mais fácil para o mais difícil. O álcool, ele é fabricado a partir da fermentação da glicose. Ah, então vem da glicose, da cana de açúcar, da beterraba, então vem da fotossíntese. Ah, então a 1 tá certa. O papel higiênico, ele é de celulose, e celulose é um polímero de glicose. Ah, então a celulose ela veio da glicose, então o papel higiênico também é. Então já meio que matou, né? Então todos são, senhor. Então peraí. Pão é de amido, né? E amido também é um polímero de glicose. Ah, então tá. Óleo de soja. Quem é que fabricou o óleo de soja? A soja. Ele é orgânico ou inorgânico? Orgânico. Galera, a parte orgânica de todas as substâncias das plantas são formas modificadas da glicose, inclusive lipídios. Então, a soja fabrica lipídios a partir da glicose. E petróleo, vale a pena a gente lembrar que... eu achei que eu tinha botado a fotografia aqui, não botei, desculpa. Que ele se formou há milhões de anos atrás, quando florestas, fundos de lago cheio de lodos eram soterrados por eventos geológicos e ficavam aprisionados num lugar que não tinha condições mais para os decompositores comerem aquele negócio. E aquele treco ficou acumulado lá há milhões de anos e vira o petróleo no meio da pedra, na profundidade. Então 1, 2, 3, 4, 5, tá? Por quê? Porque se é resto ser vivo, a matéria orgânica vem da fotossíntese. 24ª. Olha só. Sobre o petróleo e extração de elementos do mar. A extração de petróleo em grandes profundidades do subsolo oceânico transfere para os ecossistemas terrestres fósforo não, porque fósforo, galera, não tem no petróleo. O fósforo para adubação agrícola vem de mineração. 2. Os ecossistemas terrestres recebem alguns elementos do meio oceânico através da maresia. Né? Que é da praia, maresia, o sal vem, né? Então esse sal que é mais presente no ar da praia acelera, em alguns casos, a formação de ferrugem. Então beleza. A umidade também. 3. O consumo de peixe marinho pela população humana transfere para o meio oceânico. Né? Peguei o peixe do mar, transferiu, né? Então apenas 2 e 3 é essa daqui. E a última. Código vegetal, olha, eu tô cansado já, vegetal brasileiro. Protege a vegetação ribeirinha, que é aquela que fica na margem dos rios, e sobre isso vamos conversar. Então, essa vegetação, a que fica na margem dos rios, contribui para o controle da erosão. Por quê? Porque as raízes seguram o sedimento no solo. E para a retenção de agroquímicos, porque quando você tem mata ciliar, vai ter menos lixiviação, menos transporte de elementos do ambiente terrestre para o aquático. E aí, se tu botou agrotóxico, vai chegar menos agrotóxico na água também. É verdade. Elas constituem nichos ecológicos, novamente essa palavra, né? Então, pensa no nicho ecológico, além de ser a profissão da espécie na natureza, o nicho ecológico é tipo a vaga que tem na empresa ecossistema para seres. Então, eles constituem vagas para espécies, animais e vegetais que podem se desenvolver na interface desse ecossistema. Né? Se a espécie é boa, se desenvolver na interface dos dois, na mata ciliar vai ter um bom lugar para elas. Elas exercem função de corredores ecológicos. Eu nunca vi um corredor, galera, que impede fluxo. Eles sempre permitem fluxo gênico entre as comunidades distantes, né? Então, falsa essa, né? Permite, não impede. Elas se propagam por meio de estaquia. Galera, estaquia é um método de reprodução assexuada de plantas, na qual tu pega vários galhos de uma planta, bota um galho em cada árvore e cada galho vira uma nova planta, clone da planta a qual foi a doadora dos galhos. E isso não vai ter em plantas de comunidade ribeirinha, porque é um bagulho tipo assim artificial, feito em floricultura. Então é falso e a resposta tem que ser letra C. Beleza, meu povo? Espero que vocês tenham aproveitado essa correção, espero que vocês tenham aprendido muito. Beijo, abraço e até mais.